Olá, amigos, olá, amigas, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Volta quarta-feira, toda segunda-feira não estive por aqui, né? Mas, enfim, estamos aqui. Estamos começando mais um Conversa com a EPC, que é o programa de entrevistas e debates do Instituto de Educação, Política e Cidadania. Esse instituto que é meu, esse instituto que é seu, que é nosso, que é de todos e para todos. Aqui você tem voz, aqui você tem vez, não importa. Já falamos aqui, mas é importante repetir, não importa se você é de centro, se você é de esquerda, de direita, de centro-esquerda, de centro-direita, não importa. Aqui é o seu lugar, aqui você tem vez, aqui você tem voz, aqui a gente discute tudo. Tudo que é importante para a humanidade está aqui. Vocês já conhecem, nós temos diversos comitês de estudos e debates de forma democrática. É importante que você esteja aqui, porque a gente quer aprender com você. E é isso que nós vamos daqui a pouco aprender com o nosso entrevistado aqui. Mas antes, né, vocês sabem, umas notícias do dia, né? Hoje, infelizmente, né, aconteceu aquela chacina, né? 4 crianças, né, foram mortas em ataque na creche de Blumenau, uma coisa triste. A gente não gosta de dar essas informações assim, de falecimento, mas é um caso trágico, não tem muito o que falar, né? Só de lamentar o ocorrido. Então, enfim, é muito triste, é dolorido, né? Outra coisa hoje foi o depoimento do Bolsonaro, né, à Polícia Federal. E o Bolsonaro diz que só ficou sabendo de joias após 1 ano. Então, para a Polícia Federal, ele não ficou quieto. E, como dizem muitos advogados de defesa, né, é importante que a pessoa que está ali sendo ouvida, ela fale, ela não fique calada. E o Bolsonaro falou que só soube das questões das joias 1 ano depois, né? Outra coisa foi que a Procuradoria-Geral da República concluiu análise de denúncias de 1.390 por atos golpistas, do dia 8 de janeiro. Então, não vamos adentrar muito notícias, que está muito bom de notícias do dia. Tem muita coisa aí para a gente pesquisar, tem os canais, enfim. Pessoal, mas o nosso tema hoje é bem interessante, por quê? Cada dia que passa, a gente está vendo, né? A gente passar nas ruas, a gente está vendo igrejas abrindo igrejas. A gente está vendo em alguns bairros, né? A gente tem, assim, diferenças. Eu sou do Rio de Janeiro, nosso entrevistado é de Minas Gerais, a cidade da minha mãe, inclusive. Então, então a gente tem locais que estão abrindo centros espíritas, tem outros locais que estão abrindo outro tipo de templo, mas a maioria, na sua maioria, são igrejas evangélicas. E outra coisa que está aumentando, a gente pensa assim, poxa, legal, está abrindo o número de igrejas, número de centros espíritas, templos budistas, pessoas buscando a Deus, a Jeová, Oxalá, não importa, né? E as pessoas vão melhorar. Então, mas, pelo contrário, a gente está vendo mais intolerância religiosa. E a pergunta é, na minha época, eu tinha ensino religioso. Hoje, muitas crianças não têm o ensino religioso, assim como não tem o SPB, né? Que é a Organização Social da Política Brasileira, matéria que eu tive lá atrás, talvez meu entrevistado também tenha participado e tido essa matéria. E hoje, né, quando a gente vai falar de religião na escola, como fica isso? A gente vai falar só de uma religião, como seria para uma mãe ouvir algo do seu filho sobre uma religião diferenciada? Como isso funcionaria na cabeça dos pais? Então, nós trouxemos hoje essa temática, o valor da diversidade religiosa na educação, a importância da laicidade do Estado. Recebendo ele, Wesley Wallace Rodrigues, famoso Santinho, né? Que é graduado em Ciências da Religião, é pós-graduado em História da Arte Sacra, é também professor nas redes estadual e municipal em Mariana e Ouro Preto, em Minas Gerais, e membro do Sind-UT. Até que depois, você fala que significado é que eu fui da CTB, fui fundador da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Sou muito favorável aos sindicatos, inclusive os sindicatos patronais têm que conversar com os sindicatos, né, de classe. Então, isso é muito importante. Não podemos destruir os sindicatos. Tanto é que o Instituto tem um comitê sindical. Não se inscreveu ainda? Aproveite, se inscreva agora no nosso canal do YouTube, ative o sininho para receber as notificações, curta e compartilhe. Ed, primeiramente, uma honra ter um aqui, vou chamar de Santinho. Já vi que todo mundo te conhece como Santinho. Sim. Então, Santinho, me diz uma coisa, essa questão da religião,
Qual a importância de ter a matéria, essa disciplina, religião, na escola, principalmente na base escolar, na base curricular? Qual a importância dessa matéria no dia a dia? Primeiramente, boa noite a todas, a todos e a todes. É um prazer muito grande estar aqui hoje nesse veículo de comunicação para a gente debater um tema assim tão caro à sociedade, né? Eu sou Wesley Wallace Rodrigues, como já foi dito, né? Carinhosamente chamado pelos amigos de Santinho, e tenho uma longa trajetória aí dentro do campo religioso, né? Minha formação é pela Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, em Ciências da Religião. Minha especialização é em História da Arte Sacra, por estar aqui no território dos Inconfidentes, ver tanto templo imponente que foram construídos aí no período colonial, me interessei pela temática e me especializei na Faculdade Arquidiocesana aqui, Dom Luciano Mendes, e estou também concluindo aqui na UFOP Serviço Social, onde também debrucei sobre a temática religiosa, né? A gente fez um estudo sobre os jornais pastorais da Arquidiocese de Mariana e sua posição frente ao crime que foram os rompimentos da barragem aqui, que foram, porque teve duas rompimentos, né? A de Mariana foi a de 5 de novembro, e depois acontece outro crime em Brumadinho, que a data agora me foge a memória. Então, esses dois crimes, a gente aborda no nosso trabalho aqui no Serviço Social, qual que é a posição da Arquidiocese frente a esse crime que a mineração vem causando na vida das pessoas aqui. A gente também atua aqui no Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação, na subsede Ouro Preto, nosso Sindiúte, é o Sindicato Único dos Trabalhadores e das Trabalhadoras em Educação de Minas Gerais, filiado à CUT Minas, um sindicato combativo, um sindicato de luta, que vem sofrendo retaliação, perseguição por parte desse desgoverno que, pintado de novo, mas é perverso, que é amigo das OS, que é amigo dos grandes empresários e que odeia o serviço público. Nós somos aqui defensores do serviço público, porque toda a minha trajetória ela vem da política pública de educação. Desde o ensino, desde o prézinho, o ensino fundamental, ensino fundamental 1 e 2, ensino médio, minha primeira graduação, Universidade Estadual de Montes Claros, minha segunda graduação aqui, Universidade Federal de Ouro Preto, é um serviço público. Eu sou um usuário e sou um atuante, um agente da política pública de educação. Estamos aqui para bater esse papo com vocês hoje, assim, de forma bem descontraída, mesmo trocar ideia de que a gente vive no chão de sala, o que é trabalhar com essa disciplina aqui nesse território, marcado aí pela oligarquia, marcado pelo preconceito, pela indiferença, pelo racismo. Estamos aí na luta para combater essas questões e plantar o respeito. Então, Edna, então, qual a importância, né, que eu te perguntei, qual a importância desse ensino religioso, né, no ensino fundamental já, começar a ter esse ensino religioso? O que vai alavancar uma questão do dia a dia do ser humano, a partir do momento que tem um ensino religioso na escola? Vou começar falando do ponto principal. O ensino religioso ele é fundamental na formação do ser humano, porque ele visa proporcionar conhecimento acerca do fenômeno religioso. O ensino religioso de hoje não é como a de 50 anos atrás, que a gente teve históricos aí, quando você vai estudar a política de educação, que foi o ensino religioso confessional. Ainda bem que em Minas Gerais, hoje nós temos 2 universidades públicas que oferecem o curso de Ciências da Religião, que é um curso para formar professores, para trabalhar de forma científica a disciplina de ensino religioso. Penso que, e defendo isso, o ensino religioso ele é fundamental na formação do ser humano. Porque nessa disciplina, a gente não está interessado em catequizar, em doutrinar ninguém, em ficar depreciando a expressão e a manifestação e a experiência religiosa dos nossos educandos. O nosso objetivo com essa disciplina é proporcionar conhecimento acerca do fenômeno religioso, seja ele qual for, seja em que instância ele se dá, e como ele modifica, ele interfere na vida da sociedade. Então, é uma disciplina, assim, que é fundamental e que é preciso que o Estado cuide mais da disciplina. Como? Valorizando o profissional que trabalha nessa área, oferecendo oportunidade de especialização, de graduação, para que essa disciplina seja trabalhada de forma correta.
Porque às vezes a disciplina sofre alguns ataques porque tem muita gente que está atuando na disciplina, mas não tem informação específica para isso. Então é fundamental procurar os veículos. Por exemplo, aqui eu citei 2 universidades públicas, a Unimontes, Universidade Estadual de Montes Claros. Ela oferece graduação. Juiz de Fora tem especialização, tem pós-graduação, tem doutorado. Essas públicas. As PUCs. A PUC Minas tem programas de mestrado, doutorado. Em São Paulo também, a PUC São Paulo. No decorrer do nosso país, as PUCs também, se eu não me engano, as universidades ligadas à Igreja Presbiteriana também oferecem essa graduação em ciências da religião, a especialização nessa área. Então, é muito importante se atentar a isso. O que vamos trabalhar é o fenômeno religioso. A se debruçar diante do fenômeno e apresentar para os nossos alunos como esse fenômeno ele faz parte da vida do ser humano, ele perpassa a vida do ser humano e dessa sociedade a qual estamos vivendo. Legal. E antes de fazer a próxima pergunta, tem bastante participação aqui. A Nonata dando boa noite, pessoal. O José Maria dando boa noite, gente. José Maria dizendo o seguinte: Wesley, satisfação em vê-lo. O Bruno, né, de Oliveira Guimarães, boa noite, pessoal. O Marco Túlio, boa noite a todos e todos. Grande Wesley, um prazer vê-lo e aprender contigo. O Éder Newton, conheci o Santinho em Montes Claros, Minas Gerais, e sempre ouvi do Wesley essa afetividade de movimento que aparece através das falas dele. É isso, pessoal. E interessante que o Santinho, como eu conheci num grupo nosso do Instituto, e eu fui lá e cacei, convidei, porque o Instituto é assim, pessoas fazem contato conosco e a gente também contacta. Eu estava no escritório do Instituto, eu perpassando nossos comitês, eu vi esse nome diferenciado, já tem o nome diferenciado, eu falei, Santinho, fui lá e convidei e ele graciosamente aceitou. E Wesley, me diz uma coisa, né? Quando estou com 43 anos, então no ensino fundamental eu tive ensino religioso. E aquela tradição, né, que você começa no catolicismo e tal, então é muita temática voltada ao catolicismo, né? E hoje, né, eu com meus 43 anos, já não é de hoje, mas de há muito tempo, mais de 20 anos, eu sou espírita. Então, espírita eu não diferencio, né? Porque às vezes as pessoas querem falar assim, não, eu sou kardecista. Eu não sou kardecista, já fui kardecista. Então, espírita é uma coisa só, mas o pessoal quer diferenciar para dizer assim, não sou da Umbanda nem do Candomblé, parece que tem uma vergonha. Então, como você vê hoje, né? Porque naquela época eu nunca tinha ouvido falar sobre orixás, nunca também tinha ouvido falar sobre Buda, nunca tinha ouvido falar sobre nenhum tipo de uma outra entidade, né, a não ser da Igreja Católica. Inclusive, até a própria da Igreja Evangélica também pouco ouvia, né? Mas hoje, o advento de muitas escolas adventistas, que devem falar muito sobre a questão, como é esse ensino hoje? Você que perpassa aí não só a rede municipal e estadual, mas você é um pesquisador, como você vê isso, essa questão desse ensino religioso nessas escolas, talvez algumas escolas ligadas ao âmbito católico e outras ligadas ao âmbito mais protestante? Mas, particularmente, eu acho que não tem nenhuma assim ligada ao âmbito espírita ou budista. Como você vê isso, esse tipo de ensino religioso? Pois bem, no meu processo de formação, eu tive ensino religioso como disciplina, mas não foi como a forma como eu fui formado, como eu disse no início, né? A questão está no processo de formação do profissional que vai atuar nessa área. Então, como a pessoa, ela muitas vezes pega a disciplina por não encontrar no processo de designação profissional formado na área, qualificado para a área, ela acaba dando aquilo que ela acredita. E aí a gente corre um grande risco de cair no crime de proselitismo, né? Porque o papel do Estado é formar o cidadão para convivência sadia no mundo. Então, é muito interessante porque quando você se aproxima do conhecimento, você rompe os preconceitos, você quebra as barreiras. E o lugar para se fazer isso é a escola. Por isso é importante, tem muita gente que não entende o que é disciplina. Você vai trabalhar valores. O valor maior que tem que ser trabalhado no ensino religioso é o valor da diversidade religiosa. Porque muitas vezes quando fala assim, você pega uma designação, no caso que nós estamos vivendo aqui em Minas, né, não abre concurso público, são profissionais precarizados, em contrato precário, todo ano manda embora. Então você fica rodando de escola para escola, sem estabilidade nenhuma, sem conseguir dar uma sequência num trabalho legal, para dar um fruto legal no futuro aí para a meninada, para os nossos educandos.
Mas o que acontece? O pessoal geralmente fala assim, você vai trabalhar valores, mas eles só querem trabalhar valores do cristianismo. Mas não existe valores só no cristianismo. Tanto é que quando você me pergunta assim, vamos falar de quê? Eu parei, pensei, refleti alguns dias, vamos falar do valor da diversidade religiosa? Porque penso que o valor maior está na gente trazer esses pontos que tem comunhão entre as religiões. Toda religião, ela tem seu mito cosmogônico, seu mito fundador. Mas por que muitas vezes a gente encontra resistência, os professores de ciência sempre deparam com isso, de história também, quando vai se discutir teoria criacionista e evolucionista? Por conta que nós vivemos uma sociedade fundamentalista, e um fundamentalismo tolo, porque não conhece as raízes, não conhece as origens, e fica no achismo, naquela máxima, não, eu sou criacionista. Mas peraí, qual o criacionismo que você defende? O mito do Gênesis? Porque toda crença religiosa ela tem seu mito de criação, seu mito cosmogônico. Então é importante trazer esses valores e desconstruir essa máxima que a única teoria que deve ser aceita é a que foi trazida a nós, imposta a nós, pelos colonizadores europeus. Porque tem valor na crença judaica cristã de criação do mundo, ele tem valor para quem segue aquela crença religiosa, tem valor, riquíssimo aquela história, mas não é um texto para ser lido de forma científica, de forma ao pé da letra. Ali é um texto que precisa de uma exegese, de uma hermenêutica, de se entender para qual povo está sendo escrito, em qual contexto foi escrito aquilo, e aquilo não é uma carta científica, aquilo é uma carta de, podemos dizer assim, para os cristãos e para os judeus é uma carta de amor, que foi endereçada àquele povo, que não se aplica a outro povo. Porque como a gente vai estudando dentro da ciência da religião, a gente vai ver que outros povos também têm sua forma de explicar o mundo, tem seu texto sagrado, e que a Bíblia judaico-cristã não é a única experiência de texto sagrado para trazer uma explicação aos anseios da humanidade. Porque tem aquela pergunta, né, de onde viemos, para onde vamos, e a religião ela vai tentar trazer esses confortos, esses acalantos aos corações dos seus fiéis. E aí não podemos deixar também de pensar que existem crenças e tradições religiosas que não são do texto escrito, que são da oralidade. E a oralidade ela é importante dentro da cosmogonia, da mitologia desse povo. A tradição oral ela é importante. Né? Então, eu penso que o ensino religioso ele tem que valorizar a diversidade religiosa, a diversidade cultural e, sobretudo, combater o racismo religioso. Sim, sim. E como você vê, então você já citou aqui que um problema está na formação desse profissional. E como você acha que a gente poderia mudar essa história? Porque quem forma, né, são as faculdades também têm a questão do proselitismo. Muitas faculdades também têm essa questão de trabalhar isso. Como você acha que a gente poderia mudar essa roda? Investir em política pública de educação de verdade. A hora que o governo olhar para a educação como que não somente gasto, mas como algo importante para a formação do ser humano, para uma sociedade melhor, a gente vai ter maiores fomentos nesse sentido. A gente tem, em Minas Gerais, com 800 tantos municípios, somente 2 universidades públicas oferecendo essa graduação para profissionais. A gente tem uma chuva de rede privada oferecendo uma pós-graduação nessa área. Só que é insuficiente. Em uma pós de 6 meses, você não forma um profissional para trabalhar com a diversidade religiosa e a complexidade que é trabalhar com isso em sala de aula. Porque a gente encontra resistência por parte de pedagogos, de colega profissional da educação. A gente encontra resistência de grupos fundamentalistas, de pais, de alunos. E só com investimento de verdade em política pública de educação, a gente consegue romper isso. Porque você falou da questão da formação, né? Então, quando a gente vai para uma pós-graduação, principalmente, né? Você tem pós aí, algumas pós, está agora fazendo serviço social, a gente encontra, né? Eu já entrevistei aqui pessoas da área de teologia, pessoas ligadas à igreja evangélica.
E a pergunta que eu me faço é, eu não peguei o elemento daquele curso, será que fala sobre todas as religiões? Como é isso? Como é essa formação dessa pessoa? Né? Até porque a gente tem muita religião que é nova. A gente tem aí o kardecismo, né? 1857, com Allan Kardec. Então tem muita coisa nova e tem coisa também que, pela questão do proselitismo que você falou, as pessoas não querem falar. Né? Então, vamos trabalhar esse nicho aqui. É igual assim, na economia, em outras matérias, a gente tem grupos que trabalham, ó, essa linha A e essa linha B. Mas na religião a gente não pode fazer isso. A gente tem que pegar, mostrar todas as linhas. Então a gente tem a religião A, B, C, D, E. Então, como você vê essa questão dessa formação, né? E como está sendo isso em relação ao MEC, né? Porque você não acha que está sendo muito fácil o MEC liberar esse tipo de pós-graduação, que só tem uma linha, né? Ou seja, só quer mostrar. E aqui eu vou ser bem claro, né? Hoje está muito crescente a questão da cultura do protestante. Quando eu falei, está se abrindo muita igreja evangélica, né? Principalmente na categoria da prosperidade. Então, muita gente quer mostrar só isso, só esse lado. Como você vê isso? Eu vejo o seguinte ponto: educação não é mercadoria. Hoje a gente tem grupos grandes como Proto e Anguera que fazem a educação um negócio e quer ganhar dinheiro com isso. E a gente recebe chuvas no grupo de WhatsApp, te oferece a segunda licenciatura em 6 meses, uma pós-graduação em 3 meses. Isso é sucatear a educação. Sucatear o processo de formação profissional que vai formar a consciência crítica dos educandos. Para isso a gente tem institutos sérios, como o FONAPER, como a SOTER, que debate o que é as ciências da religião. Nós somos profissionais formados pelas ciências da religião. Você trouxe a questão da ementa. A ementa tem que ser olhada. O que vai ser abordado durante o curso tem que ser olhado, tem que ser levado em consideração. Não somente a nota do curso no ENAD. Não é isso esse único parâmetro que a gente tem que olhar. Tem que olhar o corpo docente que está oferecendo esse curso. Qual que é a atuação deles? É um corpo docente qualificado? É um corpo docente que bebe na fonte das ciências da religião? Que a gente vai se debruçar diante do fenômeno, a gente, dentro do curso, dentro da grade curricular do curso, a gente tem várias disciplinas que trabalham com essa antropologia da religião, da filosofia da religião, da psicologia da religião, da sociologia da religião. Então, é muito importante pensar sobre isso. E também pensar o seguinte, esses cursos estão oferecidos aí, eles estão voltados, de fato, para a educação? Porque tem muito curso bom, mas para formar agente de pastoral para a igreja X ou Y. Tem muito curso legal, tem teologia, eu posso. Não, teologia não te habilita a dar aulas religioso. Como façam lá emendas na lei, brechas na lei, para quem tem teologia, quem só tem filosofia, pegar, não tem formação específica. Eu não me aventuro a pegar uma disciplina de biologia, eu não tenho formação para isso. Mas nós temos um grande problema agora, o tal do notório saber. Todo mundo acha que pode dar pitaco num assunto que não tem formação para tal. E aí é um grande problema. Você sucateia a educação. E aí o aluno fica desmotivado a participar da aula, porque a aula de sempre fica rezando, fica colorindo. Não, a disciplina é coisa séria. Nós temos que problematizar o que está na sociedade. Por exemplo, nós estamos agora, sociedade brasileira, né? Por mais que o Estado seja laico, estamos atravessando agora aí. Entramos domingo agora na Semana Santa. Aqui nesse território, a Semana Santa ela atravessa a vida até de quem não é católico, porque o trânsito aqui é modificado. É famosa a procissão das almas aqui no território de Mariana e Ouro Preto. A pessoa que vem aqui passear, turistar, se quiser entrar na rua, ela não pode entrar na rua porque está passando a procissão das almas, faz parte da cultura desse povo. E vamos pensar também nessa questão, né? Acabando a Semana, iniciando a Semana Santa, acabou a Quaresma. Como que a religião ela influencia no mercado, no modo de vida das pessoas? Olha, a pessoa pode não ser católica, mas o peixe subiu de preço desde que começou a quarta-feira de cinza. O preço dos pescados foi lá para cima. A gente pode comer chocolate o ano inteiro, mas o mercado viu na festa dos cristãos uma oportunidade de trazer um elemento novo. O ovo simboliza vida nova, então vamos vender ovo de chocolate. Você pode comer chocolate o ano inteiro, mas por que nessa época do ano esse chocolate está nesse preço? Você não encontra ovo no decorrer do ano.
Isso a gente tem que começar a debater com os nossos alunos para fazê-los pensar criticamente como o fenômeno religioso ele impacta a vida da sociedade, ainda que você não seja religioso. Eu até brinco, os meninos até riem, né? Que eu falo que eu prefiro comer carne de peru do que comer carne de frango. É muito mais gostoso, mais suculento, muito mais carne. Mas só aparece peru no final do ano, porque faz parte de uma celebração. Faz parte da ceia do Natal. Tem valor nisso? Claro, tem valor nisso. Mas o mercado, como reage diante disso? Não, legal. Você trouxe umas temáticas assim, muito importantes, ô Santinho, porque que não passa na nossa cabeça, né? A gente só fica focado naquele assunto, e, ou seja, é igual você falou, é um fenômeno muito ligado à Igreja Católica, mas impacta todo mundo, né? E as pessoas não dão conta, é bobeira isso é palhaçada, ou pessoas de outras religiões desrespeitam dessa forma, inclusive, né? E está tudo sendo impactado, ou seja, por falta desse conhecimento, ele menospreza, inclusive, uma questão de uma religião, né, e onde ele está sendo afetado. Mas você que está chegando agora, e tem bastante gente aqui, a gente está falando sobre o valor da diversidade religiosa na educação, a importância da laicidade do Estado. Recebendo ele, Wesley Wallace Rodrigues, famoso Santinho, que é graduado em Ciências da Religião, pós-graduado em História da Arte Sacra, professor nas redes estadual e municipal em Mariana e Ouro Preto. Aqui, porque também o currículo é muito extenso, não ia botar. Ele está fazendo também, terminando, serviço social e é membro do sindicato, né, União dos Trabalhadores da Educação. Então, sindicalista também aí, um lutador pelas causas da educação. Não se inscreveu ainda? Aproveite, se inscreva no nosso canal do YouTube, ative o sininho para receber as notificações, curta e compartilhe. Aqui o Conhecimento Imobiliário está dizendo, muito boa noite, que diferente e interessante esse tema. Eu estava buscando, Santinho, alguém que tinha muito tempo que não falava nada ligado à religião ou algo específico, né? A Cristiane Patrícia dando boa noite, o Carlos Francinelli, que é diretor de projetos da EPC, falando boa noite a todos, temos extremamente importante, racismo religioso segrega e mata. Aqui, a Darnian Vasconcelos, boa noite, muito interessante o tema, valorização dos professores que atuam nessa formação dos alunos é essencial. Infelizmente, são poucas escolas que se preocupam com isso. E aqui o próprio Wesley, né, Wesley Santinho. @Wesley Santinho. Então, pessoal, vamos seguir. @Wesley Santinho também. E, Wesley, me diz uma coisa, né? Uma coisa que muita gente confunde, né? E até eu também. Eu quero que você me explique. Ciência da religião e teologia, qual a diferença principal? A diferença é muito grande, gente. Está no objeto de estudo. A teologia vai estudar um transcendente. Dentro da ciência da religião, não me importa qual é o transcendente, eu estudo o imanente. O que esse transcendente causa no ser humano? A teologia é uma ciência legal, estudo transcendente. Os cristãos vão chamar o transcendente de Deus, o seu transcendente de Deus. Os muçulmanos vão chamá-lo de Alá. Os judeus vão chamá-lo de Jeová, Javé. É o transcendente. Mas tem religião que não tem uma crença no transcendente, mas que ele chegar a um estágio máximo de nirvana é interessante, ele não tem um transcendente para fora. O que esse nirvana causa nesse ser humano? Isso é o que nos interessa. Então, eu fui aluno de Olai Kimbanda, né? Saudoso Olai Kimbanda. Ele brincava muito com a gente para estudar para a prova. O transcendente se manifesta no imanente. O visível, o invisível no visível. Fazer essas jogadinhas de palavras para a gente pensar, né? O que é a ciência da religião? Aqui nós vamos estudar o que o transcendente causa no ser humano. Não fazer juízo de valor de qual transcendente é esse. Se é um orixá, se é um transe religioso, o que isso causa na sociedade? Qual é o impacto disso? Isso é um fenômeno religioso. O que é esse fenômeno? O fenômeno é aquilo que se mostra, que aparece na religião. Esse é nosso objeto de estudo. Legal, me diz uma coisa, né? Que a gente está falando aqui da laicidade, né? O que fere essa laicidade? Qual o problema dela? O que está ferindo ela? O que fere a laicidade, principalmente, é o proselitismo. É o proselitismo
e a intolerância religiosa. Eu não gosto desse termo. Não trabalho combate à intolerância religiosa. Eu trabalho a questão do respeito. Tem que respeitar a crença do outro, a visão de mundo do outro. Não tem que tolerar, não. Tem que respeitar e pronto. Aí a escola sempre vem falar, vamos trabalhar a questão da combate à intolerância. Porque eu não vejo em nosso território nacional intolerância religiosa. O que eu vejo na prática, na pele, é o racismo religioso. Porque, vamos pegar esse território, para quem não conhece, venham conhecer, Ouro Preto e Mariana. Tem vários templos cristãos, católicos aqui, construídos com mão de obra escrava, na sua grande maioria, né? É muito lindo chegar aqui e ver, o pilar cheio de ouro, policromia de ouro, mas há quantas mãos de obra escrava foi preciso levantar esse templo? E esse povo que aqui veio, eles não tinham o seu sagrado no seu país de origem? Porque pensar em África não é pensar em um país, é pensar num continente com vários povos, com várias culturas, com vários ritos, com vários mitos, e que chegam aqui trazidos à força para trabalhar, para ter sua mão de obra explorada de forma escrava, e ele é negado o direito de cultuar o seu sagrado. E hoje, quando se fala em sagrado afro-brasileiro, a gente vê muito explícito o racismo religioso. Racismo porque a grande mídia também ajuda nisso, né? Que hoje é comprada por algumas determinadas denominações religiosas. Você liga a TV de madrugada e você vê lá a endemonização de um sagrado de um povo que não tem nada a ver com o demônio. O demônio, como já dizia o Emicida, ele veio do barco dos europeus. Entre os meus, todo mundo era Deus. Está lá na música do Emicida. O demônio não faz parte da cosmogonia, da mitologia afro-brasileira. Ele faz parte da mitologia judaica cristã. Então, os cristãos resolvam o seu demônio para lá sem demonizar o sagrado do outro. Tem um grande problema. E aí você tem proselitismo, porque aí a pessoa começa a colocar a superioridade da fé dela. Não, a minha religião não permite. Mas quando você vai ver, a religião em si, ela não está debatendo isso. São grupos fundamentalistas que existem em todas as religiões, todas as expressões religiosas, existem grupos fundamentalistas que deturpam qual que é o sentido e qual que é a catequese, qual que é o dogma, qual que é a orientação da religião. A gente teve processos perversos aí, durante a Inquisição, onde queimavam mulheres vivas, e hoje o pessoal faz festinha, faz Halloween, mas Halloween, trazendo uma cultura norte-americana para ser celebrado na escola e demonizando o sagrado afro, eu acho contraditório. Muito. Celebrar a festa das bruxas, que não tem a ver com a nossa cultura aqui, é uma cultura norte-americana, que tem seu valor lá para quem vive aquela experiência, de doce ou bala, e aí a gente vê a escola sendo enfeitada, mas vai a gente querer trabalhar a lei 39 verdadeiramente na escola, a gente encontra resistência. A gente encontra resistência porque o proselitismo é cristalizado, infelizmente. A gente encontra muita resistência para aplicar uma lei, que é lei, fruto de luta do movimento negro. Onde a gente conquistou uma lei que fala do ensino da cultura e da história afro-brasileira e africana, e indígena, que é uma outra questão que, às vezes, é invisibilizado. O Brasil, ele foi invadido. Quem invade terra não é MST, não. Quem invadiu terra aqui foram os portugueses, europeus, que vieram aqui explorar isso aqui. Tinha povo, religião institucionalizada, mas religiosidade, tinha sua dimensão de sagrado. Isso é atropelado para uma fé, para colocar uma cruz e dizer que era terra. A missa tem valor? A missa tem valor para os cristãos, mas esse povo que vive, as suas práticas tradicionais não tinham valor, não deveria ter sido respeitada e colonizados culturalmente, matando a sua dimensão de sagrado, e ainda bem que existem povos originários que resistem. Povos indígenas que resistem estão aí fazendo a resistência até os dias atuais, para que a sua forma de se relacionar com o seu sagrado permaneça. E aí,
a grande maldosa Vale, que matou um rio. E o povo Krenak dependia desse rio para sua dimensão de sagrado. A perversa Vale do Rio Doce, DHP Piriton e Samargo, assassinou um bioma, assassinou povos, culturas. Isso ninguém denuncia, isso passa despercebido, passa isso. E aí ela faz propaganda, mostrando como é que a gente é legal. Venha ver como está a vida dos atingidos aqui nesse território. Até hoje, não receberam suas casas de indenização. Seu modo de vida mudou completamente. E hoje, denuncia que os atingidos são hostilizados nesse território. Eles são as principais vítimas desse crime que foi o rompimento da barragem de Fundão, hoje são hostilizados. E aí, o proselitismo faz parte de tudo isso. Porque muita gente se diz cristão, piedoso, mas hostiliza o irmão que sofreu. Durante o rompimento da barragem, houve aquela comoção nacional. O Brasil olhou para Mariana e hoje, 7 anos depois, como esse povo tem sido olhado? Como que a experiência religiosa que eu tenho faz eu me comportar em relação a esse povo? Eu me solidarizo com ele, eu me irmã na luta deles, ou eu hostilizo? É uma provocação que a gente tem que fazer nesse debate, sabe? Porque a religião, se ela não se encarna na vida do seu povo, ela é algo abstrato, ela é algo fora da realidade. Não, de fato é contraditória essa questão do Halloween, assim como é contraditória muita coisa, né, que o Brasil pega, né, e traz de fora, como essas questões, eu odeio essas questões, CEO, né, SG, né, tem nada falando da mídia, que ajuda muito, e ajuda mesmo, você vê, Americanas aí fez o que fez e a mídia não mostrava nada Americanas, né, porque era de interesse. E cadê a governança? Nada de governança. E aqui, a Nonata diz o seguinte, sou espírita, mas isso nunca me impediu de amar ou de respeitar o estudo católico. Acho que saber, entender tudo isso é uma questão de sabedoria e bastante entendimento sobre tudo. Aqui o Carlos Francinelli pergunta, Wesley, o que você pensa de um professor de ensino médio que obriga os alunos a orar antes da aula? Aconteceu comigo e não é fenômeno incomum. É ilegal? Quais as consequências de práticas como essa? Salve, camarada Carlos. Olha, é ilegal. O Estado é laico, a legislação do Estado tem que ser respeitada. Eu já tive embates na educação básica quanto a isso. Uma certa escola, que eu não vou citar o nome, a diretora falou assim, vamos lá descer para dar aula religiosa, vamos fazer oração universal. Eu não fui. Eu falei, não. Pai nosso não é universal, não. Pai nosso é oração de cristão. Chama um judeu para rezar o Pai Nosso, ver se ele reza. Um muçulmano para rezar o Pai Nosso, ver se ele reza. Não. Se existe alguma oração universal, ela é o silêncio. Porque, dentre as experiências que eu tive, pesquisando, convivendo, todas as religiões guardam silêncio. Quando, ainda mais obrigar alguém a rezar, a proferir uma oração, que tem seu valor para os cristãos, tem, mas é da boca para fora ou está vivendo o que está sendo dito naquela oração? Porque o que eu muitas vezes vejo as sessões das câmaras municipais rezar Pai Nosso, e logo na sequência vai estar projeto que ferra o povo. Aí eu posso pegar até um texto bíblico, né? Eu não lembro o versículo, como muitos decoram, mas tem um texto que é forte, diz o seguinte, olha, esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Rezar uma oração, seja de qual determinada religião for, indignamente, é estar proclamando a própria condenação. Não se deve rezar. Eu não vou batendo de frente também em todo espaço que eu passo, não, porque eu sou indignado, precarizado, mas eu conheço a legislação. A minha formação me deu base para saber o que eu posso ou não fazer, me deu noções de ética, não vou lá desmerecer quem está rezando, mas não vou participar. Não vou eu conduzir o momento de oração da escola. Pode ter, está querendo fazer, que eu faça, mas por que não faz um momento religioso na escola de cunho interreligioso, transreligioso, onde a gente convide as manifestações religiosas presentes no território dessa escola para também ter
o seu momento de expressão do que é valor para ela. E aqui nesse território de Mariana, eu sofri um dia um embate com esse. Estávamos numa reunião pedagógica, né? O pessoal adora a reunião pedagógica. Vamos discutir a reinvenção da roda. E aí, a pedagoga era muito boa. Ela sugeriu, vai ter um evento aqui na escola, encontro da família, vamos fazer um encontro comigo. Aí eu fiquei na minha, estava acabando de chegar, designado, contrato precário. Quando ela veio para a sugestão, eu me inscrevi. Opa, professora, eu tenho uma sugestão. Em vez de a gente fazer um encontro ecumênico, por que a gente não dialoga de forma interreligiosa? Porque você chega aqui em Mariana, você vê esses templos bonitos, né? Praça Minas Gerais, duas igrejas, uma de frente para a outra, né? Mostrando o poder, a imponência, né? É a primaz de Minas Gerais, a primeira arquidiocese do interior do Brasil. Mas, espera aí, atrás da estação ferroviária, onde os turistas vêm de trenzinho, de Ouro Preto e Mariana, tem um centro espírita Irmã Horta. Esse povo não tem valor para trazer também, não? Já que vamos abrir a escola para experiência religiosa dos alunos, nós temos alunos que são kardecistas, que são umbandistas, que são candomblecistas, e que não se manifestam por conta do racismo religioso. E que acabam tendo que fazer a oração dos cristãos. E aí, geralmente, se leva para a escola um pastor e um padre, e parece que contemplou todo mundo. É claro que não. Claro que não. Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer de perto, já passei na porta, mas Ouro Preto tem templo budista. Por que a gente não faz contato com esse pessoal e traz eles para um debate, para um diálogo? Porque esse povo deve ter valor para trazer também. Porque somente a palavra do magistério da igreja, de um ministro ordenado que tem que ser a palavra final. E um detalhe, né? Geralmente são homens que vão falar. Não temos pastoras? Por que não convidam uma pastora para vir falar? Por que não traz uma pastora para uma mesa de debate? Uma religiosa, de vida religiosa consagrada? Por que tem que ser a voz masculina dizendo o que é o certo, o que é errado, o que são valores? Né? Então, meu companheiro, meu amigo, não faça. Você não é obrigado a fazer. No seu contrato não está assinado que você tem obrigação de fazer oração na escola. A oração está no âmbito individual de cada um. O aluno ele quer celebrar, quer rezar. Pode rezar na igreja dele, na casa dele. O Estado ele deve respeitar sim. Mas se for para falar sobre vamos trazer os valores de todas. Vamos fazer um rodízio, vamos respeitar, vamos conhecer as filosofias, os ensinamentos das diversas crenças presentes no nosso território. E por falar nisso, né, de preservar as diversas crenças, qual a sua opinião da Marcha para Jesus? A Marcha para Jesus nasce num contexto interessante da linha evangélica, querendo manifestar ali sua fé, o seu modo de vida. Só que, infelizmente, nos últimos anos tem virado comitê eleitoral, palanque eleitoral. O jargão Deus, Pátria e Família é uma blasfêmia. Porque não é Deus. É a autoprojeção de Deus do ex-presidente. E aí, eu convido quem não conhece o pastor Henrique, que agora foi eleito deputado aí pelo Rio de Janeiro, ele fala muito bem sobre isso. Não é Deus ali. É a projeção de Deus. E não me lembro se foi na Marcha para Jesus, mas foi num grande movimento esse como Marcha para Jesus, que um deputado pegou o microfone e disse: Estado laico não, Estado cristão. Ué, tá rasgando nossa Constituição? O povo pode ser cristão, segundo os dados do IBGE, mas não é só cristão, não. A grande maioria lá sobre o IBGE 2010 fala que, mas quantos por cento são de outras crenças? E quantos não têm crença? Quantos que não professam uma fé em alguma religião? Não foi deputado, não. Foi o próprio ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Aí, olha para você ver. Não existe isso. Gente, pregar um Estado cristão é retroceder na história. É tirar a liberdade religiosa. É negar o valor que é a laicidade do Estado. Porque o Estado laico, ele garante a liberdade de crença e de não crença. Eu sou um defensor ferrenho do Estado laico. A laicidade do Estado é um valor que não deve ser negado, deve ser propagado.
Porque, pela laicidade do Estado, você tem o direito a culto. Eu, na graduação, em Montes Claros, passei por experiências de que pessoas chamavam... A gente estava fazendo uma pesquisa de campo no espaço sagrado de matriz africana, e pessoas chamaram a polícia para o pessoal do terreiro. Chamaram a polícia chega lá... Peraí, a Constituição diz que eu tenho liberdade de culto. A lei me garante liberdade de culto. O seu racismo não pode impedir minha liberdade de culto. Porque se uma igreja evangélica começar a me atrapalhar na minha casa, há recurso para eles, né? Eles têm parlamento acústico, não vai me incomodar, porque eu também não sou obrigado a participar, mas eu devo respeitar a manifestação religiosa deles. Mas eles vão conseguir se adaptar se eles começam a incomodar uma comunidade com seu louvor, com seu barulho, com seu modo de celebrar sua fé. Existe recurso, mas de uma religião que se relaciona com a natureza, que precisa de espaço aberto. Ele tem que ter sua liberdade de culto garantida e assegurada. Então, temos que defender a laicidade do Estado, o valor que é a laicidade do Estado, a liberdade de crença e de não crença. Isso é um valor, gente, que a gente não pode abrir mão. E não podemos entrar nessa onda de que vou na marcha para Jesus, e aí você vê a gente fazer gesto de arminha na própria marcha para Jesus. A gente que pega a palavra e exalta o torturador numa marcha para Jesus é incoerente. É incoerente com a fé que diz professar. É incoerente com a fé que diz professar, porque esse Jesus, ao qual eles dizem que seguem, ele foi torturado. É um morto político. Então, aí, agora entrando na Semana Santa, aquela piedade toda, todo aquele sentimento de piedade. Mas e a dimensão política dessa morte de Jesus? Ele incomodou os poderosos do seu tempo. Os cristãos hoje têm tido a coragem de incomodar os poderosos do seu tempo, de questionar as falsidades e viver de fato a fraternidade na radicalidade das primeiras comunidades cristãs, que tinham tudo em comum e dividiam seus bens com alegria, que partilhavam ali o que tinham. Ou a religião é só mais um campo fértil para eu me autopromover? Eu tenho visto isso, sabe? E aí, é bom falar de Montes Claros, né, gente? É um lugar gostoso. Tem um professor, não sei se você está em Montes ainda, ele fez uma pesquisa interessante, de 2000 a 2004, ele publicou um livro que chama Um Voto pelo Amor de Deus. E ele vai pegar, nesse trabalho dele, no departamento de História, não sei se ele ainda está na Unimontes, mas é um cara legal de se ler. Ele faz uma pesquisa interessante, onde ele analisa como a religião ela foi usada nos panfletos que antigamente distribuía bastante, não santinhos de política. Vários santinhos ele põe no livro, ele escaneia, coloca a foto lá. Pena que o livro está em preto e branco. Merecia ser reeditado esse livro em a cores, com esse material riquíssimo que ele produziu. O Salmo, o nome de Deus. Deus virou cabo eleitoral. Hoje é difícil falar de religião, porque tudo se misturou. Misturou de forma errada. Por que não é errado se eleger alguém de uma religião? É errado você ter uma bancada que se autodeclara a bancada da Bíblia. Incoerente com tudo que está na Bíblia. Nos valores que estão na Bíblia, né? Se for ler a Bíblia do jeito que eles leem, de forma fundamentalista, justifica muita coisa, né? Aí é olho por olho, dente por dente, e esquece do amor ao próximo, e condena pessoas de orientação sexual diferente, né? Se dizemos donos da moral e dos bons costumes, quando no fundo são sepulcros caiados. E você que está chegando agora, a gente está ouvindo ele aí, ó, Wesley Wallace Rodrigues, o Santinho, que é graduado em Ciências da Religião, pós-graduado em História da Arte Sacra, professor nas redes estadual e municipal em Mariana e Ouro Preto, graduando em Ciência, em que mesmo? Serviço Social e membro do Sindicato da União dos Trabalhadores da Educação. E a gente está falando sobre o valor da diversidade religiosa na educação, a importância da laicidade do Estado. Não se inscreveu ainda? Aproveite e se inscreva no nosso canal do YouTube e também comece a seguir ele, @Wesley Santinho. Vai lá, vamos começar a seguir o Wesley, fazer pergunta lá, conversar, convidar para eventos, bate-papo, vamos embora. E Wesley,
Você falou da questão chega a ser horrível aquilo, né? Com as cenas no Planalto, né? No Congresso, eu já fui muitas vezes lá, você vê o pessoal orando, né? Isso dá uma falsidade, né? Meu Deus do céu, você fala assim, coitado, Deus deve estar chorando, né? Gente, você vê ali aquelas orações ali, só pessoas que você vê que de fato não representam o que estão ali. Então, é muito triste a situação que a gente se encontra, né? Aqui a Lunata diz, concordo, Santinho, concordo plenamente quando você fala do Halloween, com relação à nossa cultura. Ela diz, excelente pergunta ao Carlos Francinelli, né? A Carmen, algumas palestras com assuntos interessantes, esclarecedores, podem diminuir preconceitos. Instruir familiares de alunos e alunas e até professores. O Batata dá uma boa noite. E o Marcos Roberto diz, a nação é laica. E sendo a oração um instrumento de evocar um Deus, logo não se deve se manifestar em ambiente público. Uma pergunta que eu te faço, Santinho, um exemplo. A gente falou da questão do fundamentalismo. Então, como dar uma aula hoje, né, como é que seria a dificuldade de um professor falar de outras... vou dar um exemplo. Você tem uma escola que mais de 50%, né, são pessoas evangélicas. Você falar sobre orixás, como sobre budismo, falar sobre outra linha a não ser a linha evangélica. Qual a dificuldade disso? Você já pegou algum caso desse? Como foi isso? Alguma mãe reclamou? Como funciona isso? Não, isso acontece recorrentemente. Como que a gente lidar com isso? Olha, logo nos primeiros encontros a gente deixa claro, sala de aula e laboratório. Aqui não é lugar de defender a sua crença. Aqui os alunos ficam perguntando, professor, qual que é a sua religião? Eu falei assim, depende. Não falo para não falar que eu estou puxando a sardinha para aquilo que eu acredito, para aquela religião a qual a mãe me criou. Eu falo, não vem ao caso qual a minha experiência religiosa aqui, porque aqui a gente faz ciência. E o problema está na questão da formação. Se o profissional não é formado, ele é levado pelos grupos radicais, se ele não sabe se posicionar, se ele não tem conhecimento técnico para tal, não deveria nem pegar a disciplina, porque acaba prejudicando a disciplina. Tem que ter conhecimento sobre o que vai estar trabalhando, preparando suas aulas, aprofundando. Eu não digo que eu estou um profissional formado e acabado, eu estou em processo de formação permanente, constante. Congresso, palestra, evento, live, tá no meio do povo que vive a experiência religiosa. Ano passado mesmo, o Senarab promoveu um encontro estadual de juventude de terreiro. Eu não sou membro de terreiro, mas eu quis ir lá conhecer, eu quero conversar com a juventude de terreiro, com os adultos. Eu quero conviver com eles, quero ver quais são, o que eles vivem, o que eles experienciam. Foi uma experiência fantástica, aprendi muito, aprendi demais em 3 dias com esse pessoal do Senarab, com a juventude de terreiro de Minas Gerais inteira. Então, o profissional ele tem que ser alguém despido de preconceito. Se o próprio profissional que vai trabalhar com a disciplina, ele já vai armado com seus preconceitos, ele não deve pegar. Ele está pegando coisa errada, está fazendo bobagem na educação, está deformando ao invés de estar formando pessoas. Então, a gente encontra resistência, mas a gente consegue ir driblando, ir rompendo. Fica calma, vamos devagar, vocês vão ver. Por exemplo, eu tenho muita resistência quando vou trabalhar a questão de matriz africana, mitologia afro-brasileira. Mas o que eu faço para trabalhar isso? Eu não começo direto com a afro-brasileira, porque a afro-brasileira ela tem essa resistência, né, dessa herança maldita que é o racismo, que ficou aí na nossa sociedade, que nós vamos vencê-lo ainda. Eu começo falando da mitologia grega, ela todo mundo aceita, né? Mitologia egípcia. E o povo não vê que o Egito está na África. Então tem um filme legal, olha, vamos ver de deuses do Egito, produção legal, a menina gosta. Aí eu vou indo devagarzinho, eu vou trabalhando mitologia grega, mitologia egípcia, mitologia celta, mitologia nórdica, mitologia judaica cristã e entra na mitologia afro. E tem resistência? Aí eu questiono quando eu vejo alguém falar comigo, não, peraí, você não olhou o cabelo dos seus filhos? Não, estou trabalhando mitologia, doido e mestre. Por que esse racismo com essa mitologia específica? Quando eu trouxe lá os planetas com o nome de deuses, ninguém questionou. Não houve um bilhetinho. Por que agora vem mandar pedagogo falar comigo o que eu estou falando? Estou falando o que está na lei. Eu falo
não estou levando ninguém para terreiro, não estou iniciando ninguém em nenhum ritual religioso, estou falando do que existe e que está aí e que tem que ser respeitado. Merece respeito e ponto. Eu gosto, eu não gosto, vira a cara, que vire a cara para lá. E aí é interessante, porque o papel nosso é formar o estudante para o mundo. E aí eu imprimo, faço questão de imprimir. A prova do Enem de 2016, o tema da redação foi intolerância religiosa. Sim. Intolerância religiosa. Aí eu dou pro pai, aqui, você quer seu filho na universidade ou você quer ele no gueto da ignorância, do racismo, do preconceito? Porque aqui o meu trabalho é formá-lo para o mundo, porque o vestibular vai pedir. Eu até falo, você não precisa acreditar na teoria evolucionista, mas se a prova de biologia está falando de evolucionismo, você não adianta marcar criacionismo, porque vai marcar a questão errada. O sistema funciona assim. Então é muito interessante, o Enem 2016, tomara que esses temas voltem a ser recorrentes no Enem. Ele traz dados do IBGE, ele fala é muito interessante a prova. Eu tenho ela em PDF, que eu já jogo no grupo dos pais, quando começa a conversar fiado, começa a querer fazer murmurim, mando para os pedagogos, quando começa a noiar meio de banda. Não, estou trabalhando o que está na lei. Estou fazendo jus à formação pública que eu tive na Universidade Estadual de Montes Claros, porque eu fui formado para trabalhar de forma científica, de forma humana, respeitando a diversidade e trazendo à luz a questão do respeito como algo principal, não da tolerância. Nem gosto desse termo, tolerância. A tolerância é um fio para se estourar. Não, você não tem que tolerar ninguém, não, tem que respeitar, pronto, acabou. Entendi. Aqui o conhecimento imobiliário está dizendo, precisamos de mais Wesley Santinho neste país. Aí. E aqui a Carmen Vanéria está dizendo, na última fase do ensino primário, em que haviam várias matérias para estudar, precisava sublinhar com canetas coloridas para chamar minha atenção. A professora perguntou se eu era macumbeira. Olha só. É triste, né? É triste ver como que termos racistas continuam presentes na sociedade, né? Porque macumba eu falo com meus alunos e levo para a sala de aula instrumento musical. Já começa aí, né? Instrumento musical. A religião é Umbanda, Quimbanda e Candomblé, que tem seus ritos, seus mitos, seus valores, seus princípios fundantes. É uma religião interessantíssima, onde a mulher pode ser sacerdotisa, coisa que a gente não vê no cristianismo. É uma religião interessantíssima, onde os mais velhos são respeitados, coisa que muito cristão não faz. Né? Interessante, porque lá o mais velho ele é dotado de sabedoria. E para se aprender sobre a religião, tem que sentar no pé do mais velho, ouvir. Porque você não tem um texto escrito que vai decorar alguns versículos e ele vai sair vomitando no ouvido dos outros. É perigoso esse negócio de religião, quando eu uso ela para ferir o outro. Quando eu começo, enquanto alguém que professa uma fé, uma crença específica, a usar da minha crença para depreciar a crença do outro, eu não entendi nada daquela crença que eu estou professando. Ou estou usando a meu bel prazer, né? Porque religião dá poder, né? Muita gente fala assim, política, religião e futebol não se discute. Fala, discute sim, ué. Porque não se discute relações de poder. Não se discute relações de dominação. E temos que inverter esse processo. Temos que começar a discutir nas bases a origem desses preconceitos e começar a desconstruir esses preconceitos. Macumba é quem toca o recorrente. E aí eu faço a dinâmica, né? Eu rodo bastante esse nosso país. A universidade me proporcionou conhecer muitas experiências interessantes. Eu estava num congresso do Serviço Social do Espírito Santo, eu fui na Barra do Jucu. Na hora do almoço, fui na Barra do Jucu, comprei uma casaca. É uma espécie de recorrente, mas lá é casaca. E aí ele começa a trazer a diversidade cultural. É importante valorizar a diversidade cultural. A educação ela tem que ser
ela tem que privar pelos valores das culturas. Ela não pode simplesmente pegar os ensinamentos colonizadores europeus e impor como verdade única e absoluta. Porque a gente convive num mundo plural, num mundo diverso. Não, e falando ainda em mulheres, né? Você entrou num tema interessante, as mulheres, né? No candomblé, na Umbanda, né, nós temos muita voz. Como você vê essas igrejas hoje, os cristãos, né, tendo essas igrejas de forma separada, como a Ludmilla, né, uma igreja voltada só para gay? Qual a sua opinião em relação a isso, né? Você também você não acha que estaria causando mais separação ainda? Porque você vai ver que os LGBTQIA+, eles estão muito em religião de matriz africana, né? E agora criar uma onda de criar igrejas, né? Eu até tive aqui com a Carol Ravelo, né, que deu entrevista aqui, ela é da mesma igreja da Ludmilla. Como você vê essa questão de criar igreja para poder aceitar o gay, porque na igreja tradicional ele não pode participar, ele é abominado. Como você vê isso? Religião é um mercado lucrativo, é um sacro negócio. Aí você traz, nas religiões de matriz africana, eles são aceitos assim como eles são. Eles não precisam ser segregados. Eles são aceitos. E vivem a sua espiritualidade, a sua sexualidade de forma livre. Sem nenhum julgo moral. Sem nenhum julgo da moral do outro sobre ele. E aí, quando você começa a ter... Eu não conheço essa experiência aí dessa igreja, mas quando você começa a ter esse tipo de separação, gente, estamos falando de um público consumidor. Estamos falando de um público que geralmente tem uma graninha, que gasta, que se diverte. Então, é um sacro negócio. Esse público está aí. Eles têm também a sua necessidade de se relacionar com o sagrado. Vou abrir uma igreja para eles. Não existe um mercado hoje todo voltado para o público LGBTQIA+, que tem que ser respeitado. Mas, então, o mercado está interessado no lucro. E se, para lucrar, eu vou explorar a fé e vou encampar uma bandeira de luta, o mercado quer isso. Essa galera vai contribuir com o dízimo, pô. Essa galera não pode ficar largada aí, não. Senão eles vão dar dinheiro tudo lá para os terrenos. Então, tem esse fenômeno acontecendo. E o que nós temos que perceber, esse povo merece respeito. Esse povo é um povo cheio de dignidade, e tem que ser respeitado na sua dignidade humana e parar de ser segregado. Porque desde que o mundo é mundo, existe homossexualismo. Até o Papa Francisco está rompendo com esse discurso discriminatório, né? Quanto à comunidade LGBTQIA+. Essa comunidade tem que ser respeitada no espaço, no tempo religioso também. E aí você falou da mulher, né? Interessante que logo no início do pontificado dele, ele fala o seguinte, olha, nem existe mãe solteira, existe mãe, ponto. Porque as mulheres sofreram muita repressão, às vezes acaba tendo uma gravidez, aí gera um filho, vai ter um filho e encontra resistência dentro da própria instituição para batizar a sua criança. Porque é mãe solteira. E mãe solteira, existe mãe, pronto. Existe a comunidade LGBT que tem o seu direito de manifestar sua fé no que elas acreditarem e ponto. Não haveria necessidade de ter uma igreja específica para eles se eles fossem respeitados no seio cristão próximo à comunidade que eles vivem. E aí perde a dimensão da comunhão da religião, porque Jesus andava no meio de prostitutas, era no meio de leprosos. Ele escolheu os excluídos. E uma religião que exclui o outro, seja por qual motivo for, ela vai na contramão daquele que ela diz seguir. É bem complexo. Aqui no Rio tem uma igreja muito famosa, em Madureira, né? E ela foi em outros pontos. São Paulo também inaugurou uma também, que encheu, né? Então, como você falou, acho que é um local que tem que estar todo mundo, né? Não pode ter essa segregação, né? Aqui, o José Natal se dando uma boa noite a todos. A Maria, né, do Socorro, dando uma boa noite.
E a gente está chegando já no nosso final, né? Então, Wes, então, como você vê, agora a gente está com um novo governo, né? Então, a gente está vivendo um governo Jair Bolsonaro, um governo que estava muito alinhado às igrejas evangélicas. Eu digo, pessoal, eu acho até que os evangélicos sofreram demais. Minha opinião é essa. Porque a gente estava com falsos profetas nesse poder, junto com o Bolsonaro. Que as pessoas que estavam ao lado do Bolsonaro eram os falsos profetas, é o que eu digo. Silas Malafaia, Valdemiro Santiago, por aí vai. Né? Então, muitos evangélicos sérios, que Wesley tem essa expertise mais do que eu, né, na questão da religião, tem muita religião séria, os evangélicos são sérios. Então, eles até sofreram demais com esses falsos profetas. Silas Malafaia agora até desapareceu, né? Está vendendo curso agora de como ser pastor e por aí vai. E agora o presidente Lula retoma o poder, né? Como você vê agora os rumos da religião e dessa questão dessa intolerância, né, religiosa no Brasil? Quais os rumos que você vê em relação a isso? E o que não só o governo federal, o estadual, o municipal devem fazer para poder melhorar essa questão da diversidade dentro das escolas? Bom, para falar dos evangélicos, para falar com os evangélicos, eu diria o seguinte: vocês tiveram foi livramento. Não inquietem vossos corações por estar seguindo a Baal. Gente, o governo Lula está começando agora de novo. A gente já tem experiência de 8 anos de governo e sabemos o que foi feito no governo dele dentro da questão de liberdade religiosa. Muita fake news foi usada no período da campanha. Quer fechar a igreja? Não fechou a igreja. Instituiu, foi o dia da marcha para Jesus. Eu acho que ele nem precisava. A Constituição já dizia, é livre expressão religiosa, ponto. Você tem que fazer o seguinte: quer fazer uma marcha, vai na prefeitura, tira o alvará, tal, aluga o seu carro de som e ponto. Não precisava nem ter uma lei ali instituindo esse dia. Eu acho interessante no início desse governo, quando tem uma votação lá que equipara a injúria racial ao racismo religioso, ele também coloca como crime o racismo religioso. Equipara a injúria racial ao racismo, né, a lei, Sim. E também traz lá a questão da injúria racial, do racismo religioso como crime, porque é crime. Se você está sofrendo racismo religioso, tem canais certos para você fazer as denúncias. É crime. E criminoso não tem que estar na escola. Tem que estar no espaço que vai preparado para ser ressocializado. Mas também temos que ter olhares cuidadosos, né? O Estado é o Estado, a religião é a religião. O Estado tem que garantir essa liberdade de crença. Não pode se misturar uma coisa com a outra. E nesses últimos anos aí do governo, a gente teve essa liberdade de não ter a mistura, de não ter esse aparelhamento, como a gente viu no desgoverno passado. Gente, como que um cristão passa pano para um pastor que se usurpou do Ministério da Educação e imprime sua foto no texto sagrado dos cristãos? Se fosse no islamismo, isso não era permitido. Porque a relação deles com o texto sagrado é muito mais séria do que muitos cristãos. Tem gente que aceitou, passou pano. Era para que a comunidade evangélica fosse a primeira a se levantar contra aquele que usou do texto sagrado, que para eles é um texto sagrado, com sua foto, com sua propaganda política. Se o cristão, se o seguidor da religiosidade judaica cristã de fato entendesse o decálogo, jamais teria aceitado um jargão político que colocaria Deus, pátria e família como marcos de campanha. Que cristianismo é esse que está sendo vivido? É o da conveniência? É porque o dito cujo, que eu nem falo o nome dele, o ex-presidente, ele também revelou anseios perversos que as pessoas tinham medo de pôr para fora. Sim. E aí é para a gente pensar, enquanto sociedade brasileira, eu quero viver em qual tipo de sociedade, qual tipo de sociabilidade? É a da arma? É a que eu resolvo tudo na bala? É a que eu coloco o meu sagrado acima do outro? É onde eu vivo uma fé intimista, onde eu tenho um Deus para mim e perco a dimensão do coletivo? Porque
vai na contramão daquele que eles dizem seguir. E aí é importante pensar na diversidade religiosa, que a experiência religiosa bacana se dá na comunidade, se dá no bem coletivo. E aí você vai vendo, um dia a UFOP me convidou aqui, os alunos de jornalismo, para falar sobre sacralização de animais em terreiros. Que foi uma discussão, foi para o STF, aí começou um mimimi, um tititi. É uma ONG aqui que cuida de cachorro abandonado, foi dar pitaco no assunto. Aí me chamaram para fazer o contraponto. Falei, gente, vai cuidar dos cachorrinhos? Para que está preocupando com a sacralização de animais em terreiro? Falei, hipócritas, discurso falacioso, sabe por quê? Porque ninguém questiona que está comendo peixe agora, vai chegar sexta-feira, né? Vai comer bacalhau. Esse peixe também não morreu, não era vida. Por que vai incomodar com a galinha que é usada no ritual religioso lá, que a carne é consumida pela comunidade? Isso é racismo religioso. E esse desgoverno que vocês tiveram livramento, vocês que são seguidores desse ser que estava na presidência, vocês tiveram livramento, gente, livramento, porque era alguém que depunha contra aquilo que vocês acreditam. Porque professava seguir um Cristo e exaltando o torturador. Falando que ter uma filha foi uma fraquejada. Não, se fosse só no falar, era uma coisa. Mas a sua prática política, nos seus 30 e tantos anos de vida pública, foi de segregação, foi de misoginia, foi de preconceito. Não acrescentou em nada a vida das comunidades minoritárias. E a gente se faz de vítima, né? Mas é importante a gente pensar sobre isso, né? E ficar atentos também, né? Para que o governo atual ele não se dobre com o poder, mas que estejamos atentos e façamos pressão sobre ele quando a gente perceber que ele está se desviando para isso é importantíssimo. Que não está dentro da legalidade, dentro do caminho certo. Não é certo o proselitismo. A gente tem tanto feriado religioso que o Estado ainda professa, tem que ser respeitado? Tem, mas tem muita coisa a ser revista? Acho que tem também. As nossas escolas estão cheias de imagens religiosas. Não pode ter licitação para comprar imagem religiosa. Mas ninguém tem que ser obrigado a venerar, a se curvar a rituais religiosos dentro de um espaço público. Dentro de um lugar que é do Estado, que deveria ter um espaço de cunho transreligioso, onde o adepto daquela religião, naquele espaço, pudesse expressar sua fé sem ser discriminado, sem sofrer racismo. E é isso. O André Luiz está dizendo, boa noite, Santinho, homem sábio, torço por você. Assinado seu primo André, dando risadas aqui. A Dedé. E a Donata dizendo, professor Wesley, acho que os evangélicos precisam agradecer todos os dias pelos livramentos e milagres. Estiveram em 4 anos de anticristo. E é isso, pessoal. E hoje a gente falou sobre o valor da diversidade religiosa na educação, a importância da unicidade do Estado. Recebendo ele, Santinho, o nome dele é Wesley Wallace, é difícil o nome dele, pessoal. Wesley Wallace Rodrigues, né? Conhecido como Santinho, é graduado em Ciências da Religião, pós-graduado em História da Arte Sacra, professor nas redes estadual e municipal em Mariana e Ouro Preto, também está finalizando a Faculdade de Serviço Social e é membro do sindicato da UTE, União dos Trabalhadores da Educação. Santinho, foi uma honra tê-lo aqui conosco. Obrigado pelo aceite, né? Você, muita experiência, passou aí, muita coisa, e obrigado por essa luta aí. Acho que é importante ter pessoas como você à frente, lutando, né? Mostrando essas diferenças, né? O que tem que ser, e a gente tem que cobrar sempre, cobrar muito do governo atual e tá vigilante. Então é importante, acho que a palavra de ordem é essa, vigilância. Tá vigilante sempre. E não se inscreveu ainda, aproveite, se inscreva no nosso canal do YouTube e aproveite também e vai lá no Instagram do Santinho, que é @WesleySantinho. Wesley, uma honra ter você aqui e agora com você suas considerações finais. Então, né, meu @Wesley Santinho, Facebook, TikTok, Instagram, Kawaii, só não sei mexer no tal do... O pessoal fica mandando sua mensagem lá, que o ex-presidente adora, né? Twitter? Twitter eu não domino muito não, mas eu vou aprender. Gente, no mais agradecer,
trouxe um pouco do nosso currículo aí, né? Eu sou um profissional em formação permanente. Além de todas essas trajetórias acadêmicas aí, eu quero ser um intelectual orgânico no meio do povo. Por estar nesse território, por conhecer a realidade desse povo também, sou suplente do Conselho Tutelar aqui em Mariana, porque atendendo a zona rural aqui, a gente viu muita coisa acontecendo e a gente é suplente do Conselho Tutelar. Dizendo o seguinte também, esse ano tem eleição do Conselho Tutelar novamente. Esse ano eu não sou candidato, eu estou com outros projetos aí, mas cuidado, gente, não deixe a expressão, a manifestação religiosa da pessoa fazer o seu voto. Essa pessoa, de fato, tem capacidade técnica para atuar dentro do Conselho Tutelar. Porque é uma coisa que eu vi no processo da eleição aqui, no Brasil inteiro, né? Muitas igrejas carregando eleitores para votar. É uma eleição difícil e o trabalho é muito sério, porque você não é obrigado a votar. E se alguém é de uma comunidade, e essa comunidade religiosa vai votar em peso, às vezes ela está defendendo o interesse dessa comunidade e não da criança e do adolescente. E o Conselho Tutelar é um órgão muito importante. Esse ano vamos renovar os conselhos. Então, escolham direito seus candidatos. Essas pessoas, de fato, têm que com as crianças e adolescentes, com o nosso ECA, que veio para cuidar das nossas crianças e adolescentes. No mais, agradecer a oportunidade de estar aqui. A gente está aberto para estar construindo conhecimento em outros momentos, né? Convidar quem não conhece o Ouro Preto Mariana para vir conhecer. Não existem somente templos, aqui existem pessoas, existem periferias que estão abandonadas, largadas pelo poder público. Existe o problema da água, que a gente denuncia aqui, fora Saneouro, em Ouro Preto. A água não é mercadoria, a água está sendo privatizada. O nosso minério que tem sido levado para fora, nossas riquezas. Temos comunidades aqui de garimpeiros tradicionais que estão sendo expulsos do seu território, como a comunidade de Antônio Pereira. Denunciamos aqui esse extrativismo perverso pelas grandes empresas que são permitidos aqui e o massacre da comunidade que está aqui, né? Especulação imobiliária aqui, então, nem se fala, né? Porque as empreiteiras chegaram e tomou conta de tudo. Então, mandar um salve aqui para todas as ocupações urbanas, em especial ao MTST, ocupação que eu faço parte, em Ouro Preto, por conta da especulação imobiliária que cresceu demais nesse território. Então, venham conhecer Ouro Preto Mariana, venham conhecer a região dos Inconfidentes, venham conhecer Minas Gerais. Legal. E estou te convidando também para você ser um articulista do IEPC, entendeu? Nós temos um blog, então mande seus artigos aí. E não só o Santinho, você também tem um artigo, quer escrever para a gente? Fique à vontade. Então, o Santinho, fique à vontade também para você encaminhar. Vou te mandar depois o nosso blog, você conhecer os artigos simples, porque o pessoal não está gostando muito de ler, né? Parece, a gente tem que voltar o pessoal à leitura. O pessoal está muito na internet, tem que sair um pouquinho da internet. Outra coisa, né? Até você tocou nessa questão das igrejas levando, né, as pessoas a votar. E uma análise, né, que a gente estava discutindo um dia desse, e quando se fala que a vitória do Lula, né, foi por apenas 2 milhões de votos, não foi por apenas não, pessoal, foi por muito voto, porque a máquina que estava envolvida era muita. E olha só, e o Instituto aqui é um instituto, não tem vínculo partidário. É uma questão de análise mesmo. Era tanto dinheiro que foi colocado na campanha, né? E não somente isso, o Anderson Torres lá fechando estrada, então o Lula ganhou com muito voto, né? Foi uma vitória que tem que não dizer apenas 2 milhões, foram 2 milhões de votos, foi uma vitória assim, que para quem votou no PT foi fantástica, né? Aqui a José Natalcio, oi Wesley, estamos acompanhando live top, a Yasmin Mendes, assunto importantíssimo, parabéns a todos. Yasmin, José, venham também participar do Conversa com o EPC, expor suas experiências. Parabéns, live de grande valor, José continuando aqui, e dando aqui as risadas deles. E aqui, a Maria do Socorro batendo palma. Não se inscreveu ainda? Se inscreva no nosso canal. E aproveitando mais uma vez, não começou a seguir o Santinho ainda? Então, comece a seguir, @Wesley Santinho. Pessoal, estamos em Minas Gerais, né? Estamos em Mariana. Vamos pegar o avião, vamos para Paraíba. Na sexta-feira, estamos com a Natália. Vamos falar sobre autismo. Estamos no mês do autismo. É importantíssimo falar sobre essa causa. Eu sou pessoa com deficiência
Eu sou pessoa que tem epilepsia, eu defendo muito essa causa. Temos um comitê dentro do Instituto de pessoas com deficiência, doenças chagas e deficiências invisíveis, que é o caso meu. Uma deficiência invisível, tá? A epilepsia. E na segunda-feira voltaremos e iremos para o Rio de Janeiro também. Então, um mês lotadíssimo de entrevistas. Wesley, muito obrigado mais uma vez. Deus te abençoe. Tudo de bom aconteça na sua vida. Prosperidade. E é isso, meu amigo. É luta e é só vitória. Grande abraço.